Olá! Que a menopausa interfere na libido, nós estamos cansadas de saber, sabemos disso até demais. Mas muitas vezes, quando chega nessa fase e quando ele nos toca, quando ele nos procura, nós sentimos assim uma repulsa, a fama, a culpa vai para a conta da menopausa, mas o que acontece é que às vezes, quando ele toca, vem uma lembrança de uma vida inteira, cheia de ressentimento, cheia de mágoas, e é isso que nós vamos falar hoje. Um papo muito necessário, porque se não tem admiração, não tem tesão, não tem libido que sobreviva. Então, como recuperar a admiração pelo parceiro? Sejam muito bem-vindas, boa noite e sejam bem-vindas quem vai chegar e quem vai assistir no replay depois esse papo. Para quem não me conhece ainda, eu sou Tatiana, sou fisioterapeuta, sou sexóloga, trabalho com assoalho pélvico, com a fisioterapia pélvica e com a fisioterapia integrativa. E o meu trabalho nas redes é ensinar mulheres com mais de 45 anos a despertar sua libido e controlar seus sintomas hormonais de forma natural. Então, esse é o meu trabalho e tem tudo a ver libido, menopausa ou falta de libido com a menopausa, mas também com o relacionamento e com a forma como a gente tá junto aí desse parceiro, como que a gente perdeu essa admiração e como que a gente recupera, né? Então, sejam bem-vindas que nós vamos falar disso aqui hoje, tá? Fiz uma colinha aqui, sempre falo para eu não me perder, porque eu gosto muito de falar, sou professora, e professora, gente, é assim, se deixar dar a palavra, a gente começa a falar para a vida inteira, tá? Então, se eu olhar aqui, desviar o olhar um pouquinho, é só para eu me deter nesse direcionamento aqui, para a gente ter um papo legal e objetivo, sem perder nessa conversa, tá? Se vocês têm alguma pergunta, podem deixar aí, pode mandar nesse balãozinho que tem uma interrogação aí no Instagram. Ele me faz a pergunta, só eu vejo, tá? Às vezes você não quer comentar aí nos comentários que ficam aparecendo durante a live, mas pode me mandar esse comentário aí. E também, se você acha que esse é um tema, que isso acontece com alguém que você conhece, que as pessoas podem se beneficiar disso, nesse aviãozinho que está aí, encaminha, né? Compartilha para a gente poder pensar junto. Eu acho que faz muita diferença quando a gente tem um entorno, quando a gente tem alguém com quem conversar que entende aquilo que a gente está falando, né? Então, a primeira coisa é assim: vamos recuperar essa admiração, precisamos recuperar essa admiração pelo parceiro, e é importante a gente entender onde foi que essa admiração se perdeu. Em que ponto dessa trajetória, em que ponto dessa estrada que essa admiração foi ficando. Não dá para falar que é só o desgaste da relação. As coisas genéricas, as falas genéricas, né, com relação à relação, com relação à libido, por exemplo, a menopausa diminui o hormônio e te deixa sem libido. Isso é uma fala, né, que a gente acolhe, que é verdadeira, mas que às vezes tudo vai com isso. E quando a gente fala nessa importância do relacionamento, às vezes vem uma questão assim, é o desgaste da relação. Quando a gente não quer aprofundar, não quer tocar nas feridas, a gente fala do desgaste da relação. E sim, o que é esse desgaste da relação nesse sentido aqui, né, que vai diminuir essa libido na menopausa, que vai nos fazer perder a admiração? Com o caminhar do tempo, né, com o avançar do tempo, quando a gente conhece o lado B desse parceiro, o que é o lado B? O lado B ele tem, nós temos também, né? É o nosso lado dos defeitos, das sombras, das nossas falhas, né? Quando a gente vai com muita expectativa com esse parceiro, e é claro que a gente entra num relacionamento, num casamento, numa parceria, num namoro, numa ficada, no que quer que seja, a gente tem expectativa, né? É difícil falar que não vai ter. E às vezes a pessoa nos decepciona, né? Ela faz alguma coisa, pode ser uma grande coisa, então eu vou trazer algumas histórias aqui
que são frequentes, né? Vocês vão se identificar. Pode ser que a gente encontre e localize assim, o que me fez perder a admiração pelo meu parceiro foi uma traição, né? Ou foi uma traição que pode ser com outra mulher, com outro homem, ou uma traição de ideias, ou uma traição de, por exemplo, de perda de confiança com relação a bens, com relação a dinheiro, né? Isso acontece também. Às vezes a pessoa se envolve em alguma coisa que ela perde dinheiro que é do casal, ela faz um negócio sem comunicar, isso vai ressentindo, né, gente? Isso vai vindo assim. Então pode ser uma coisa grande, né? Ele perdeu a nossa casa, né, com alguma coisa, alguma negociação, ou ele me traiu com uma mulher, ou ele me traiu com várias mulheres, isso mina a admiração, né, de uma forma muito específica e muito nítida. E às vezes é aquele desgastezinho da relação que é, né? São várias coisas dia a dia que vão minando, né? Grosserias, formas de não apoiar, né? Falta de ajuda é uma coisa muito frequente. Às vezes a gente tem, né? Nós mulheres temos uma demanda, temos uma jornada dupla, uma jornada tripla, e aquele parceiro não contribui, né? Não contribui, às vezes não contribui financeiramente, ou às vezes contribui financeiramente e pronto, né? Mas a gente se vê assim sobrecarregada da lida do dia a dia, né? Das tarefas em casa, da fazestão, né? Do cuidado com os filhos, e a gente se sente muito só quando, né, me coloco a gente, porque eu estou falando aqui em nome de muitas mulheres, né, de muitas alunas, de muitas pacientes, de muitas amigas, de muitos casos. Então, a gente se vê sozinha nessa relação e vai se sentindo, assim, ressentida com essa questão, com essa falta de apoio, né, com essa falta de apoio na educação. Às vezes, a gente precisa de um apoio com relação aos filhos, né, de uma chamada, de um limite, e esse parceiro não dá. E isso vai fragilizando. E o que tem a ver isso com libido? Tem tudo a ver, porque a gente vai perdendo a admiração nesse parceiro como homem, né? Então, a figura do homem parceiro da mulher, né? Quando a gente está nessa parceria, ela vem muito nessa complementariedade, não é um encaixe, não é um 100%, não estou falando aqui de outra metade, né? Não estou falando da pessoa perfeita, mas o masculino, né, principalmente aí numa relação heterossexual, ele nos traz assim claro que o homem tem a sua fragilidade, tem o seu defeito, mas ele nos traz uma posição talvez só daquela presença ali de dar uma segurança, né, de nos dar um apoio seguro, de ser um porto seguro, né, muitas vezes. E quando a gente se vê só nessa lida, né, quando a gente se sente sozinha, a gente sente assim, para que serve esse homem? Né? Ele está sendo menos homem. E aí, dependendo dos pontos que falharam, então a gente precisa primeiro identificar e levantar onde se perdeu a admiração. É nisso que eu estou falando aqui. Então, onde foi que essa admiração ficou? Foi na lida do dia a dia? Foi em uma grande traição? Foi em um negócio? Foi na falta de comunicação? Às vezes, essa perda de admiração, ela fica lá na relação dele com a família dele, né? E a gente se sente preterida porque existe uma forma de relacionar, né? Eu falo que às vezes existe um clã ali, existe uma interação que você se sente excluída, você se sente à parte. Então, em algum ponto, boa noite. Em algum ponto a gente se sente apartada, a gente perde a confiança, né? A gente não se sente integrada. Em que ponto teve uma perda de admiração? Talvez seja em mais de um desses pontos que eu falei, né? Talvez seja em um específico marcadamente, mas primeiro é identificar onde foi que a minha admiração ficou, né? Em que ponto dessa estrada, em que ponto desse tropeço aí. E aí a gente identifica para ver como eu quero recuperar essa admiração, eu quero recuperar essa libido, porque às vezes
E é importante a gente ver aí, né? Porque às vezes, assim, o ressentimento foi tão grande, né? Com alguma coisa, uma traição, que a pessoa não consegue perdoar, não consegue passar por cima, é um padrão de comportamento, que ele arrumou uma lá atrás, depois arrumou outra, e isso vai assassinando a relação. E aí chega um ponto que você não quer recuperar isso, que você não quer, né, trazer essa admiração por esse homem, porque você não consegue enxergar. Então, aqui nós estamos falando dessa relação que você considera valer a pena. E o que que faz valer a pena para você ou não, só você sabe. Às vezes a gente tem uma história assim muito forte que uma pessoa consegue, e eu estou falando consegue, não é porque ela é melhor, mais capaz, né? Ela se mune de recurso, ela tem sentimento, ela tem um amor que sobrepassa aquilo, e uma outra coisa para outra mulher que ela fala, não, não quero, né? Então não quero tocar, não quero seguir adiante. Então, quando vale a pena para você, o que faz, né? Como que a gente vai recuperar essa admiração? O que vai me tocar naquela pessoa para eu ver, né? De novo, um ser humano admirável, um homem admirável, um pai admirável, um esposo admirável, um trabalhador, né, um profissional admirável. Então a gente precisa olhar para esses pontos para trazer, para recuperar de novo, né, essa admiração para a gente conseguir se relacionar. E o cuidado é assim, que quando a gente tem as situações do dia a dia, né? Quando é uma situação muito grande, assim, de uma traição, né? De uma decepção maior, às vezes fica fácil a gente identificar e isso fica muito nítido. Mas eu convido a vocês, porque talvez o cotidiano, né, a grande massa assim da mulherada, não é uma coisa tão grande assim, mas são essas coisinhas do dia a dia. Essa falta de companheirismo, né? Essa falta de companheirismo, por exemplo, vamos lá, desde, né, que a sociedade machista impõe, e às vezes eu já ouvi, né, muitas vezes, já ouvi dentro da minha casa, de família, assim, o marido, porque o meu marido ajuda a lavar a louça, né? Então, as pessoas falam assim, nossa, mas você pegou um boi, né? Porque não é todo homem que faz isso. E sim, eu reconheço que é uma ajuda super, né, super reconhecida, mas assim, por que que a gente tem que considerar que uma parte que ele faz, que ele contribui ali, é um pegar o boi, né? Então, às vezes, as coisas que a gente vai tendo, a falta de companheirismo ao longo da vida, né? Desde criança, então você teve filho enquanto estava bebê, né? Você se sentiu sobrecarregada, você passou uma fase depressiva, né? Você foi se descuidando porque tinha que cuidar dos filhos, cuidar da casa, isso nos ressente. E aí depois esse homem cobra porque você engordou, porque você não se cuida, porque você tá feia. E aí na hora que ele arruma um amante, existe uma justificativa assim, você só reclama, né? Ah, é uma mulher que só reclama, que só fala de problema, que só fala de problema com o filho. E assim, como isso dói, né, na mulher para ela ouvir isso. E quando a gente tem essas pequenas coisas, né, às vezes vão ficando para trás, vão minando, né? Quando não tem uma traição, não tem uma grande coisa. Vai ser essa falta de apoio com a criança, a falta do dinheiro, né? Que ele está correndo atrás, mas, né? Como que mina isso aí? A falta do companheirismo em casa, a falta da admiração, às vezes a gente se sente assim preterida, a gente se sente menos atraente, menos mulher, porque ele está lá envolvido, né, no futebol, nos amigos, nas coisas, as grosserias, né? Alguns homens são grosseiros na forma de nos tratar, grosseiro na forma de te tratar na cama, grosseiro diante das pessoas, né? Alguns homens são grosseiros com atos, algumas pessoas são violentas com palavras, perto de família, perto dos outros, não precisa ter perto de ninguém, né, gente? A gente escuta, às vezes a mulher escuta xingamentos ou palavras depreciativas, e isso machuca muito. Se é diante dos outros, mais ainda. Então, vai acontecendo isso e você vai se acostumando, né? Porque às vezes é uma relação de dependência financeira, emocional, N motivos, né? Não estou aqui para julgar. Estou aqui para a gente identificar os pontos de perda de admiração. Mas você perdeu a admiração por esse homem que está aí,
que te maltrata, né? Que não é legal com você, mas vai acostumando, porque no entorno tá assim, homem é assim mesmo. Isso é um jeito de homem. Ah, mas o meu marido faz pior, né? Às vezes fica uma comparação assim do ruim com ruim, né? Do ruim com pior. Ah, não tem apoio, não, não, mas homem não faz isso mesmo, não, não, isso é fardo mesmo da mulher, né? E ainda hoje, no século XXI, nós estamos aí, né, achando que nós estamos mil empoderadas, mas isso faz parte, né? Essa cultura machista, isso ainda faz parte, né? Isso está presente, e aí a gente vai se acostumando com isso e esquece, e se acostuma com o xingamento, com o jeitão dele, e não entende uma parte da nossa mente, né, o nosso consciente, não associa que isso traz perda de admiração, não associa que para a gente ter tesão nesse homem, a gente precisa se sentir atraída, admirada, né? E aí você vai deixando isso e chega o momento da menopausa, né? Aí tem uma justificativa social formal. E aí você se sente assim, né? Porque a menopausa é da mulher, não é do homem. Então é um defeito da mulher. Ninguém aponta que é defeito desse homem para ir, né? Que é defeito desse homem não apoiar, que é defeito desse homem, defeito, né? No mesmo molde da menopausa, que é defeito desse homem te maltratar na frente dos outros ou, né? Dar uma resposta, não considerar a sua família, e você vai perdendo isso aí. E aí chega nesse ponto aqui, é a menopausa. Às vezes chega nesse ponto, você tem uma doença, eu vou contar um caso agora, que é o medicamento que essa mulher toma, né? E aí a gente se sente culpada. Tem uma vida inteira, né, de pequenos motivos que foram minando essa admiração. No fim, aquela pessoa que está ali, você desconhece, né? Ele não é nem seu parceiro, nem seu amor, assim, é como se fosse um estranho ao seu lado, uma pessoa que você não admira. Na hora que ele te toca, te procura, você sente repulsa. E quando chega na menopausa, essa repulsa é justificada pela baixa do hormônio, que é culpa sua. Essa repulsa é justificada pelo remédio que você toma, que é uma doença sua, que te deixa pouco feminina. E isso é pesado pra caramba. Então é preciso lembrar disso. Eu não quero aqui aflorar ressentimento para ficar com isso mexido. Nós não vamos terminar isso aqui deixando fio solto, tá? Pode bater na minha porta se isso ficar aí. Não é isso. É assim, eu quero só que você enxergue que essas coisas que minam têm um peso muito maior do que a baixa do seu estrogênio nesse momento. Ok, isso já passou. E agora eu vejo e eu quero me disponibilizar internamente para ver admiração nesse homem. Me disponibilizar internamente para admirar esse homem significa atravessar isso e soltar esse ressentimento. Perdoar, né? Perdão é uma palavra assim até difícil, tem, né, nas terapêuticas todas existem controvérsias com relação a perdão, mas eu estou falando aqui de um perdão de liberar, não de você se sentir maior, menor, etc. Mas é assim, um perdão de você abrir mão desse ressentimento que está aí. Porque, né, eu tenho uma paciente que ela, né, não é mais minha paciente, então ela era uma paciente que veio para mim para fazer acupuntura. Então eu não fazia essa parte, né? Não era uma paciente para tratar assoalho pélvico, era para tratar acupuntura, terapia, exatamente. Precisa de muita terapia, né? Para chegar nesse ponto. Então esse é um ponto importante, né? Às vezes a gente precisa, às vezes não, sempre precisa de terapia, qualquer que seja que você escolha, para você atravessar isso e então buscar esses pontos de admiração. Então, tinha uma paciente e essa paciente fazia terapia. Olha só o caso, como é interessante, porque diz da falta de disponibilidade interna, né? Ela fazia terapia, ela era uma mulher que estava comigo para tratar com acupuntura, muita tensão física. Era uma senhora assim muito fechada, muito triste, né? Muito depressiva, muito amarga assim da vida, não sorria, né? E tudo mais.
teve um câncer de mama, né? Reconstituiu a mama, então o câncer de mama é um ponto muito difícil, né? Por ser câncer e por pegar aí, né? A mama é uma representação do feminino, então é muito difícil para a mulher, né? Se sentir mulher com relação ao câncer de mama, então ela tinha passado por isso aí e estava lá fazendo acupuntura, né? Por esse motivo, então eu não trabalhava com ela nada da sexualidade. E aí um dia ela virou e falou assim: ah, eu queria, e sempre reclamava muito do marido, né? Falando dele com muito desprezo, mas a gente não entrava, né, em pormenores, assim, porque era outro direcionamento a demanda dela, né, e eu respeitava isso. E aí chegou um dia, ela falou assim, você podia colocar um ponto para mim, para melhorar o ânimo, né, para melhorar lá, porque para melhorar a libido. Tem ponto para melhorar a libido, né, dentro da acupuntura. Eu fui aprofundar, né? Porque eu já trabalhava pontos ali que eram para ativar a energia, a vitalidade, né? Isso tudo, assim. Então, já estava trabalhando os pontos que também ativariam a libido. E aí fui conversar com ela sobre, né, essa questão do relacionamento, né, como era. E ela falava que toda vez que o marido aproximava dela, que ele tocava, que ele procurava, que ela tinha um nojo, que ela tinha uma repulsa e que vinha na mente dela a cena de tudo que tinha acontecido, né? De todas as vezes. Eu falei, que vezes e o que que aconteceu? Ah, ele já tinha traído ela umas 2 vezes na vida, assim, com, né, amantes longas, casos assim, né, relações extraconjugais mais duradouras. No momento não estava, né? Então ele já estava também mais velho, doente, ele também teve um câncer depois. Então, assim, ele estava com uma saúde ruim. Ela, se ele só não tem outra hoje porque a saúde dele não aguenta, né? Mas ele a procurava eventualmente e ela ficava amarga, né? E não conseguia. E aí ela queria um ponto para trabalhar a libido. E aí eu fui com ela assim, mas o que que ela queria? Porque ela não tinha prazer e ela não se abria a ter prazer. Ela queria uma relação para ficar funcional com ele, porque já estava na menopausa, tomava remédios aí, né, para o tratamento de câncer, tinha muito ressecamento, tinha a falta de libido, tinha muito desconforto, né, nesse ato sexual. E, na verdade, ela queria corresponder a ele. Ela queria ser, né? Me desculpem a forma forte de falar, assim, ela queria ser um buraco funcional. Né? Ela queria responder a isso aí sem se importar com o prazer dela. Vocês entendem a dimensão, né, do quanto falar que vai dar um ponto, né, falar de libido de uma forma assim tão rasteira, tão superficial, é se submeter a uma violência maior ainda do que a vida inteira ela se submeteu, né, de ver esses casos, né, de perder esse homem. Para ela ele virou né, ele virou um lixo, assim, inclusive era uma relação muito difícil, porque ela tinha, não era nem admiração, né, nem era falta de admiração, ela tinha total desprezo por ele, e nesse momento, né, apesar dela ter atravessado um câncer, ela era mais saudável do que ele, né, ela estava com uma condição de saúde melhor, e ela tinha uma vingança de vê-lo sofrendo, né, daquele jeito ali. E aí, assim, eu falei, não adianta, né? O trabalho com libido é muito maior. E na hora que eu fui tocar nesses pontos de buscar essa admiração por esse homem, ela não conseguia e ela não tinha disponibilidade interna. E aí, a Cristina falou aqui da terapia, né? Que a terapia ajuda muito, sim, terapia é fundamental, e ela fazia terapia, né, há muitos anos, mas assim, até a terapia ela fazia como uma forma de cumprir tabela, e ela queria cumprir essa tabela na cama, mas não tem jeito, gente, aí não tem milagre, né? Eu não tinha ponto de acupuntura que eu fizesse, né? Não tinha exercício do assoalho pélvico que eu fizesse, não tinha meditação que eu pudesse trazer ele para ela, nada de desbloquear se ela não queria. Porque às vezes a pessoa quer e tem dificuldade de soltar o ressentimento, né? Então ela vai soltando aos poucos, né? Às vezes libera, às vezes consegue se aproximar da pessoa, às vezes não, mas ela não queria. E aí
né? Ressentimento é ressentir. Cada vez que ele se aproximava, ela tentava corresponder e sentia um nojo, sentia um asco, sentia uma repulsa e via o filme todo na frente dela. E ela não abria mão de liberar isso. Então, é assim, ressentimento é o veneno que você toma achando que vai matar o outro, né? Não, se libertar do ressentimento, né, e fazer os exercícios, as propostas de perdoar, né, seja você usando o processo de perdão, seja usando um processo espiritual, religioso, terapêutico, psicoterapia, análise, né? Qualquer que seja o ponto aí, não é perdoar para o outro fazer de novo, é perdoar para você se liberar, né? Quem quiser mais trabalho de perdão, tem o trabalho da doutora, eu vou chamar ela, me falhou o nome, é Oficina do Perdão, tá? No Instagram. Nossa, eu super conheço e me falhou o nome, deu branco aqui agora, branco da menopausa, tá? Bom, por outro lado, então entendem que se não tem essa disponibilidade interna, ela queria ficar nesse ressentimento, né? E eu não tive como ajudá-la nessa questão da libido, porque ela não queria liberar esse ressentimento, ela não queria ver esse ponto de admiração. E eu tive outra paciente. E essas histórias, elas se repetem tanto que pode ser que você vire e fale assim, você está contando a minha história, né? Está contando a história de alguém aqui muito próximo. Eu tinha uma paciente, né, que foi um outro caso, que ela, né, tinha família constituída, filhos adultos, né, acho que 3 filhos que ela tinha, e aí ela descobriu quando regulando a idade com o filho mais novo, aos 15 anos ela descobriu que o marido tinha outro filho, né, da idade do filho mais novo dela, e foi assim, a casa caiu. Imagina, né? Ele era um parceirão, sabe? Aquele homem assim, prestativo, que ajudava em casa, que era legal, o homem legal, né? Que era assim, recebia bem os amigos dos filhos, era muito sociável, era, né, bom no trabalho, era, né, o homem perfeito. E de repente descobre, né? Eu não lembro mais como que foi, porque ela já trouxe isso para mim tempos depois, né? Então ela já sabia disso. E aí descobriu que esse homem tinha né? Que ele teve um relacionamento muito, né? Muito extenso, teve esse outro filho e já tinha terminado o relacionamento, mas ele dava assistência, tinha assumido o filho, né, e tudo mais, e ela recebe esse pacote aí, um filho já de 15 anos, da idade do filho dela, e foi um processo, né, extremamente dolorido para ela, e ela foi para terapia, né, caminhou na terapia e tudo, e resolveu que ela queria ficar com ele, né? Fez o processo, o acordo, não foi de uma hora para outra, não é uma coisa assim, vai lá, perdoa e vamos viver felizes para sempre, mas ela entrou nesse processo. Inclusive, quando ela entrou nesse processo, ela começou a se cuidar também, né? Então, isso é uma coisa que acontece com as mulheres que, né, dão a volta por cima ou descobrem alguma coisa, porque aí a gente percebe o quanto a gente, né, se deixou de lado em detrimento, né, de alguém que nos decepcionou. Então, essas decepções, elas servem muito para isso. E aí ela começou a se cuidar, né, foi cuidar da profissão dela, foi cuidar né, do corpo, da saúde, né, foi cuidar mesmo fisicamente, se dedicar, fazer ginástica, ver que ela merecia comprar roupa, ter passeios, etc. E sim, né, aí ela conseguiu esse processo, queria, né, se dispôs, foi trabalhando esse perdão com ele, e quando ela veio, né, já tinha um tempo lá na frente, e a gente foi trabalhar esse processo da libido, e aí, por isso, né, nós trabalhamos bastante essa questão da admiração, porque ela fazia, né, ela veio fazer processo físico, né, com acupuntura, com exercício do suado pélvico, com yoga hormonal, né, com todo o trabalho que eu trago, e ainda ficava um ponto aí, né, a coisa não ia, e eu assim, poxa, já era para ter ido, né, ela fechada nisso, nós fomos recuperando essa história aí, e aí ela tinha perdoado, mas não tinha voltado a admirar esse homem, né, ainda ficava aquele ressentimentozinho, aquela coisa,
E aí foi o ponto que a gente precisou, né? Trabalhar aí de trazer, gente, fazer exercício de escrita, né? Fiz com ela esses processos aí para trazer, para me falar, para reafirmar para ela. Ela tinha que enxergar de novo nesse homem, porque quando ela enxergava as qualidades dele, ela enxergava lá atrás um homem que tinha essas qualidades e que ela sentiu como se fossem falsas, né? Porque é como se essas qualidades que ele tinha atraíram outra mulher, então ela jogou tudo no lixo, né? Para no processo dela se refazer e se reerguer, ela se colocou numa posição muito maior do que ele, muito mais importante. É quase como se ela tivesse ficado com ele por pena dele, sabe? Então tinha feito e estava, no fundo, era esse processo que tinha acontecido. Então ela sentia assim, ela começou a se sentir muito superior, né? Porque assim, moralmente ela era uma mulher do bem, né? E eles eram um casal muito religioso, ela, né, tem uma fé muito forte assim, católica. E aí ela foi se sentindo muito superior. E aí na hora que, né, fomos no fundo dessa terapêutica aí, né, da sexualidade, isso acontecia, né? Ela se sentia, né, muito melhor do que ele, afinal, ele que tinha traído, né? E ela tinha perdoado, né? Então, nessa dinâmica, o resgate de recuperar e ver que aqueles pontos admiráveis nele, sim, em certo momento tinham trazido outra mulher, né? Mas que ele escolheu nesse momento ficar com ela. E aí foi recuperar isso aí, né? Então, ver esse homem como homem. E às vezes, para a gente ver, né? Para a gente ter a admiração pelo outro, por mais que seja, né? Às vezes você me fala aí assim, ah, ele me maltrata fisicamente, ou me maltrata com palavras, mas existe um processo aí, né? Acordamos e vamos seguir juntos. Nesse momento de achar uma admiração, de encontrar pontos de admiração, a gente precisa também encontrar pontos de falha em nós, para a gente ver assim que esse homem né, ele também tem pontos, tem defeitos e qualidades, assim como eu tenho defeitos e qualidades, né? Para essa admiração por ele ser assim, não tem que ser algo de um ser maior do que o outro, né? Então, eu reconheço as qualidades nele, como eu reconheço as minhas, assim como as falhas, né, os escorregões que ele teve ali, mais graves que tenham sido, em alguns aspectos da minha vida eu também já dei escorregões, né, que às vezes não foi com a parceria, mas assim, somos seres humanos. Como esse homem, como ele é um ser humano. Olhe para as atitudes dele, né, com relação a outro ser humano. O que você admira? O que é valor para você que você enxerga nesse homem? Às vezes você vai encontrar uma forma dele pensar lá vendo o jornal, né, vendo um assunto assim que você vai enxergar nele a compaixão pelo outro. É um ponto de admiração. Você precisa registrar no coração, né? A forma como ele olha o outro. Às vezes, a forma como ele deu apoio para alguém da família dele, a forma como ele apoiou um amigo. Isso vai te fazendo, gente. A princípio parece que não tem nada a ver com a libido, mas você está crescendo essa imagem dele como homem. E sim, ele também tem os defeitos, tá? Mas agora a gente precisa recuperar essa admiração para eu sentir tesão, né? Para eu ver assim, eu quero ficar perto desse homem, sabe? Sentir aquele, né, essa força do masculino que vai me atrair. Eu olho para ele com relação a alguma postura com os filhos que você tem, né? E vejo nele um pai que é admirável, né? Eu vejo um pai que seja admirável porque ele deu uma postura de limite, né? Às vezes o filho estava precisando de limite, ou seja, um pai que conseguiu acolher o filho no momento de dor, né? Dê espaço para esse homem fazer o papel dele como pai, porque nesses ressentimentos que a gente tem, é muito comum da mulher se colocar entre o pai e os filhos e começar a apontar para o filho defeito desse pai, falhas desse pai. Se você não sair desse meio, né? Então você é mãe, mas você tem que dar o espaço dele ter a relação
Isso também é muito frequente nas mulheres, principalmente quando passa por uma, né, por uma decepção, assim, seja uma traição, seja uma, né, esses pequenos ressentimentos do dia a dia. É muito comum que as mulheres se aproximem dos filhos, fiquem ali protegendo desse homem que erra. Então, você precisa abrir espaço para esse pai chegar diante dos filhos e exercer o papel dele, exercer a amorosidade, exercer o limite, exercer o apoio para você admirar. Não é porque ele vai se aproximar que você vai perder o seu lugar. Observar esse homem como profissional, né? Ele traz o pão para casa, ele traz o dinheiro para casa, ou ele pode até estar em um momento profissionalmente difícil, por exemplo, mas ele tem as habilidades dele, né? Então ele é um homem que tem as, né, características ali, que desempenha algum papel profissional ou já desempenhou. Então esse homem é digno de admiração por isso. Esse homem é um amigo, assim, esse homem com relação à família dele, né? Às vezes isso é difícil para a mulher quando ela se vê preterida à parte da família, mas se coloque à parte para observar. Esse homem é um filho amoroso, né? Às vezes vai ser esse ponto aí. E, gente, é claro que a gente não vai encontrar esse homem que tem tudo isso em tudo, porque também nós não temos todos esses aspectos, né? Né, é perfeito, de jeito nenhum. Mas procure esses pontos. Reconheça essa admiração, valida no coração. E vai construindo isso, e vai, assim, sabe, um copinho de virtudes dele. Esse copinho de virtude não quer dizer que ele está jogando fora os defeitos que você não vai ver, mas você está vendo defeito e está vendo virtude. As decepções, os ressentimentos, aqui já está cheio. Você tem que encher de virtude para ter aqui. Agora, se você, né, tem um homem cheio de coisas que te fizeram sentir ressentidos e você não consegue trazer essas virtudes pelo menos para o mesmo nível, né? Quando chega aqui no mesmo nível daquilo que trouxe ressentimento, fica neutro. Você consegue corresponder, né, àquelas a demanda, né, a procura e recuperar um pouco dessa libido. E para ter tesão tem que ser mais. Você tem que encher, né, conseguir enxergar mais virtudes do que os pontos que trouxeram ressentimento, tá? Então, como que a gente faz isso? Você vai trabalhando na terapia, vai trabalhando o perdão, vai trabalhando internamente esses ressentimentos, para isso aqui diminuir o peso, e vai aumentando isso aqui. Agora, mulher querida, se você não consegue trabalhar muito os ressentimentos, ou você trabalha o ressentimento, mas você não consegue alimentar esse copo de virtude e de admiração, vai ficar difícil, né? Provavelmente essa relação ela já terminou e só não, só não oficializou esse término, ou ela vai partir, né, para cada um olhando para um lado e, né, e aí se a gente não tem uma admiração, no mínimo que neutralize esse ressentimento, a gente não consegue trazer essa libido. E nesse caso aqui, eu não estou falando que isso está errado, né? Porque às vezes é isso que está presente na sua vida. Mas aí o que eu quero falar então é o seguinte: se esse for o seu caso, se esse for o caso de não ter admiração suficiente para ter esse tesão, você traga a sua libido para si mesmo. Se resolva sozinha sexualmente, desloque a sua libido para atividades que te deem prazer, para um trabalho, para um hobby, para um cuidado de casa, para uma ginástica ou para muitas coisas, para amizades, para saída com as amigas, para café com as amigas, para papo profundo, né, com outras pessoas, para um curso, uma formação que você vai fazer, se você resolve continuar nessa relação, pelo motivo que for, desloca essa libido. Não tenta compartilhar, né? Não se
estupre na sua própria cama, se você não tem admiração suficiente para ter tesão. Então, pelo menos seja leal a você para não se violentar dessa forma. Porque às vezes você vai ficar nessa relação, mas não precisa, então, se violentar, se submetendo, né, a ter uma relação com repulsa. Porque se não tem admiração e você tem repulsa nessa relação e não tem prazer, né, se você conseguir fazer uma coisa que os homens conseguem muito bem, que é separar a emoção, né, separar o sentimento e ir para essa relação de uma forma egoísta para tirar o seu prazer físico, tudo bem, né? Mas se você, normalmente nós precisamos de um envolvimento, né? E na hora que ele nos toca, se vem esse ressentimento todo, não se submeta a essa violência. Desloque essa libido aqui, faça o acordo, seja de sair dessa relação, seja de ficar, mas preservando, porque já tem ressentimento demais nessa história para você alimentar. Senão você vai morrer aos poucos, você vai adoecer, né? Você vai somatizar e não merece. Ok? Gostaria de saber se isso teve eco aí. E eu sei que eu não consigo comentário público desse tipo, não veio nenhum na caixinha aqui também. Me conta, né? Se você vai ver depois, vou colocar esse vídeo no YouTube. Se você tem alguém que passou por uma história assim, encaminha essa live depois, né? Na hora que eu colocar, na hora que ficar no Instagram. E me conta, me comenta, tá? Comenta no meu particular. Eu gostaria de saber se isso fez sentido para você, se te ajudou, ok? Então, fiquem com Deus. Um beijo grande.